Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desempacotar uma análise fascinante. Nós vamos decodificar uma estrutura teológica bem detalhada que categoriza exatamente como a intervenção divina tem moldado a igreja e a sociedade ao longo dos séculos. É literalmente um mapa para a gente entender os mecanismos por trás dessas grandes transformações espirituais e históricas. E o nosso roteiro para hoje é o seguinte: a gente começa com visitação e avivamento, passa para o despertamento social, depois renovação e restauração, seguido pela reforma protestante e, por fim, o processo interno, bem direto. Começando com o nosso primeiro ponto, visitação e avivamento. A grande sacada, logo de cara, é entender que esses dois termos não são a mesma coisa. Visitação, na verdade, é um termo guarda-chuva, sabe? É um conceito muito mais amplo de intervenção divina nos assuntos humanos que pode resultar tanto em graça quanto em juízo. Já o avivamento é super específico, ele foca estrita e exclusivamente nos crentes, com o objetivo de restaurar a vida de uma comunidade que, por algum motivo, acabou ficando letárgica ou em declínio. E o que o material de origem nos diz sobre isso? Historicamente, o termo avivamento pressupõe que a igreja estava metaforicamente morta ou fria. Então ele exige a ação do Espírito Santo para transformar de verdade a adoração, a moral e os valores. A ideia é trazer os crentes de volta àquele primeiro amor, mas sem depender de nenhuma fabricação emocional humana. É algo que precisa ser completamente genuíno. E para colocar isso em perspectiva, olha só que incrível. Na prática, o verdadeiro avivamento gera mudanças muito profundas. Pensa no avivamento da Rua Azusa, lá em 1906, liderado pelo William J. Seymour. O negócio foi tão forte que não só iniciou o pentecostalismo moderno, como simplesmente quebrou enormes barreiras raciais numa época em que os Estados Unidos eram super segregados. E lá no país de Gales, com Evan Roberts, foram mais de 100 mil conversões em menos de 5 meses. O impacto na moralidade da comunidade foi tão absurdo que os bares esvaziaram e as pessoas começaram a pagar dívidas antigas em massa. Incrível, né? O que nos leva ao nosso segundo ponto, o despertamento social. Bom, se o avivamento acorda a igreja, o despertamento acorda a cultura inteira. Ele age como um verdadeiro catalisador para mudanças sociais e culturais gigantescas. A coisa extravasa os muros institucionais, impactando diretamente quem não é crente e gerando conversões em massa que transformam ativamente a sociedade ao redor. É como se a ideia se espalhasse como fogo. E a gente percebe através dessa estrutura teológica que o reino de Deus não é feito para ficar isolado. Os grandes despertamentos provam exatamente isso. No primeiro grande despertamento, figuras históricas como Jonathan Edwards e George Whitefield literalmente levaram a fé para as praças públicas. Isso plantou as sementes espirituais para coisas como a independência americana e o abolicionismo inicial. Já no segundo grande despertamento, no século XIX, a gente está falando de reuniões colossais em acampamentos com até 20 mil pessoas. Isso impulsionou as missões modernas e inspirou reformas educacionais profundas, uma verdadeira revolução de fora para dentro. Avançando para a nossa terceira categoria, renovação e restauração. Aqui a gente entra num território um pouquinho diferente. A renovação trata de dar um novo fôlego para estruturas que já existem. A gente viu isso acontecer de forma muito clara com o movimento carismático nas décadas de 60 e 70. Eles trouxeram uma vitalidade totalmente nova para dentro de denominações históricas clássicas, como as igrejas católica, episcopal e luterana, mas, e esse é o ponto principal, sem romper com a instituição ou criar novas divisões. Um exemplo absolutamente fascinante disso é o Jesus Movement, lá nos anos 70. Eles pegaram a contracultura hippie e uniram com a fé cristã. Isso prova que a intervenção divina pode sim adotar a linguagem cultural e o estilo de uma época para alcançar grupos marginalizados que, de outra forma, seriam totalmente rejeitados pelas igrejas tradicionais. Eles trouxeram uma linguagem nova de adoração e uma simplicidade gigantesca para o compromisso cristão diário. Agora, preste atenção na diferença. Ao contrário da renovação, que trabalha por dentro, a restauração parte da premissa de que algo essencial foi quebrado ou se perdeu no meio do caminho. A ideia é que práticas preciosas e verdades precisam ser recuperadas direto lá da antiguidade. O objetivo final? Retornar exatamente ao modelo do Novo Testamento, recuperando aquelas estruturas apostólicas esquecidas. Dois exemplos clássicos mostram bem esse impulso teológico de varrer para longe séculos de regras criadas pelo homem. O movimento Stone Campbell, no século XIX, tentou abandonar as divisões denominacionais para criar uma igreja universal baseada unicamente no Novo Testamento.
E mais tarde, o movimento da chuva seródia, em 1948, buscou restaurar os chamados 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, além da imposição de mãos. Tudo na busca por aquele projeto original. E não tem como resumir isso melhor do que com esse lema poderosíssimo do movimento Stone Campbell: onde a Bíblia fala, nós falamos; onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Essa frase captura de um jeito brilhante o coração da restauração, que é justamente focar em eliminar qualquer tradição que tenha sido acumulada, mas que não tenha base bíblica clara. Certo. Chegamos ao quarto ponto, a reforma protestante. A reforma entra na história com uma missão cirúrgica. Aqui a premissa é que o modelo original foi profundamente corrompido e precisa de correção. Não é só sobre ter uma experiência ou sentir mais de Deus. A reforma bate de frente com erros teológicos específicos e reestrutura completamente o sistema eclesiástico. É um realinhamento doutrinário sério. E o motor absoluto por trás de tudo isso, os lendários 5 solas. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. Foram esses princípios teológicos que deram a base para desafiar a autoridade papal e questionar coisas super controversas, como a venda de indulgências lá em 1517. Os impactos disso foram simplesmente gigantescos, começando com as 95 teses do Martinho Lutero e depois sendo sistematizada pelo João Calvino em Genebra. A reforma não só fragmentou o cristianismo europeu em várias tradições protestantes, mas olha que loucura, deu origem também à chamada ética protestante do trabalho. Sociólogos argumentam que a ideia teológica de que o trabalho secular bem feito é um ato para a glória de Deus ajudou a impulsionar o desenvolvimento econômico da Europa por séculos, pavimentando o caminho para o capitalismo. É uma mudança de doutrina que mudou a economia do mundo. Para a gente amarrar bem esses conceitos, vale a pena analisar essas diferenças de perto. Se a gente comparar, cada um desses 5 movimentos tem um alvo e um efeito muito próprio. O avivamento foca nos crentes, trazendo restauração. O despertamento vai para a sociedade, gerando conversão em massa. A renovação foca nas estruturas atuais, revitalizando a adoração. A restauração busca práticas bíblicas perdidas. E a reforma ataca a doutrina corrompida. É uma evolução muito clara de como a mudança ganha escala histórica. E, finalmente, chegamos na nossa última parte, o processo interno. O mais interessante dessa análise é que o material de origem nos lembra de algo fundamental. Existe um modelo maior de 7 estágios do reino de Deus, mas vamos focar nestes 4 primeiros passos em sequência: quebrantamento, semente, avivamento e despertamento. Isso nos mostra que esses movimentos gigantescos que mudam continentes começam sempre como um processo íntimo. Eles nascem no coração do indivíduo. É a jornada pessoal e interna que pavimenta o caminho para qualquer mudança externa. E esse ponto é crucial. O quebrantamento não é o avivamento em si, é a condição essencial que o precede. Sem aquela humildade de quebrar o orgulho, sem um arrependimento genuíno, livre de fabricação emocional, a semente simplesmente não tem onde germinar. É a demolição das estruturas humanas que prepara o solo fértil para a construção de qualquer coisa verdadeira. Tudo isso nos deixa com um pensamento bem profundo para fechar a explicação de hoje. Se as mudanças mais radicais da história exigem primeiro esse solo arado do quebrantamento individual, quais são as estruturas nas nossas próprias vidas que estão resistindo ao arado agora mesmo? Antes de um grande despertamento social acontecer ou uma reforma doutrinária revolucionária tomar conta, a gente precisa estar disposto a ser transformado de dentro para fora. Fica aí essa grande provocação para a gente refletir. Até a próxima!